tem na Bíblia. Então eu vou dar agora 2 critérios. Zé, se perdeu, perdeu. Fechou? Cancelou? Então tá. Eu vou dar então 2 critérios para você mesmo identificar se um avivamento ou se aquilo ali é ou não é de Deus. Critérios bíblicos. Então, primeiro, só para deixar claro, eu não usarei a palavra avivamento para me referir a coisas de Deus no meu cotidiano, porque não está na Bíblia, tá? Agora, eu uso palavras que não estão na Bíblia. Por exemplo, trindade. Trindade não está na Bíblia. Mas a doutrina está claramente na Bíblia em incontáveis versos. Avivamento, da forma como é definição variável, não existe na Bíblia, então eu não uso, mas vamos considerar que seja algo, correto. Beleza. Dito isso, eu não quero condenar tudo o que aconteceu lá como sendo algo satânico, não de Deus, sem cometer alguma injustiça. Vou tentar ser o mais justo que eu consigo, tá? Por quê? O mais justo que eu consigo. Então vou começar com a palavra vivificar, que é utilizado para justificar avivamento. Então, vivificar, beleza? Vivificar tem na Bíblia. Está definido na Bíblia o que quer dizer. Então vamos lá. O que significa vivificar? João 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Por essa frase, o que significa vivificar, gente? Vou ler de novo. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. O que a gente entende aqui? Ressuscitar. Vivificar é ressuscitar. Para deixar claro, Romanos 4,17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Então, está morto, é vivificado. O morto é então o quê? Ressuscitado. Vivificar é ressuscitar. Vivificar não é alegrar. Vivificar não é acabar com a depressão. Vivificar é ressuscitar. Muito bem. Ou seja, o que é ressuscitar na Bíblia? Se eu estava morto, eu fui vivificado, eu fui o quê? Ressuscitado. Eu fui salvo. Ressuscitar é salvar. Muito bem. Olha, eu não estou muito convencido disso não. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então eu estava morto em ofensas e pecados, e Deus me vivificou. Verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, vivificar é ressuscitar, salvar. Não estou convencido. Colossenses 2:12. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e quando não estavas mortos nos pecados, e quando vós estavas mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então vivificar é ressuscitar, é riscar a cédula que havia contra nós e cravar na cruz. É salvar-nos dos nossos pecados, da nossa condição de estarmos mortos em ofensas. O primeiro critério para verificar um avivamento genuíno é o que, irmão? Salvação. É salvação. Olha, tem um grupo poderoso, as pessoas estão reunidas, pregando a palavra. E aí, tem gente sendo salva? Tem gente aceitando a Jesus, entendendo a salvação? Se tem, então é de Deus. Se não tem, não é de Deus. Não tem dúvida nisso, é um critério definitivo, claro, que não deixa dúvida. Vivificar não é animar e alegrar. A conversão genuína, que vem como? Pela fé. E como que vem pela fé? Pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir
pela palavra de Deus. Não existe outra forma da pessoa ser vivificada. É pela fé que vem pela palavra de Deus. Então tem que ter a salvação genuína, que é pela fé, pelo ouvir da palavra de Deus. Ou seja, em outras palavras, não existe salvação sem a palavra de Deus. Não existe, não tem exemplo disso na Bíblia. Quando o sujeito estava lá, foi lá Filipe orientar e explicar Jesus Cristo. Quando ele falou, ele é a palavra de Deus. Por isso, o capítulo da Bíblia que mais usa a palavra vivificar, porque vivificar tem bastante na Bíblia, existe um capítulo que é o que mais usa vivificar. É também o capítulo que mais fala sobre a palavra de Deus, que é o Salmo 119. E no Salmo 119, verso 50, vai dizer: isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. A palavra de Deus vivificou, ressuscitou. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Davi foi salvo pela palavra de Deus, assim como nós que fomos salvos pela palavra de Deus. Amém. E pela palavra de Deus as pessoas são salvas. O primeiro critério, então, é a conversão, que vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E qual é o segundo critério? É o derramar do Espírito Santo. Está errado? Está certo. É o derramar do Espírito Santo. O que é o derramar do Espírito Santo? São os dois critérios. Um é a conversão, outro é o derramar do Espírito Santo. Porque, de fato, nós poderíamos estar aqui recebendo algo de Deus, entendendo e nos santificando. Mas Atos capítulo 2 vai dizer o que é o derramar do Espírito Santo. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. É isso que está falando. Nós fomos cheios do Espírito Santo. Todos fomos cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, teve um monte de testemunho disso, de gente falando em outras línguas lá em Esbjerg, falando lá alguns exemplos que eu vou dar já já. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, que som? De todo mundo falando em outra língua. Ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Por que estava confusa? Porque ninguém entendia? Não, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, e dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Então começaram a falar, cada um uma língua diferente da sua língua nativa. Esse foi o mover do Espírito Santo. Eu pergunto aos irmãos: Shikarassai Shishik Sarata é uma língua? Não. É ou não é? Pois isso é uma transcrição de uma oração do pastor Luciano Subirá. Shikarassai Shik Tsarata. Isso é um dom de línguas, irmãos? Não, eu não entendi nada. Ninguém entendeu nada. Foi isso que eles falaram lá em Atos? Não foi isso. Ou que tal Karatê, Larabaia, Nanarabaia, Paranababaia, Paranababaia, Paranababaia. Meu irmão, isso não é língua. Isso é a oração de Ana Paula Valadão. Chorando. Karatê, Nanababaia, Paranababaia, Paranababaia. Ridículo. Ridículo. Se o povo de Atos estava cada um entendendo na sua língua, na sua própria língua, que estava sendo dito em outra língua, como é que hoje o povo recebe o Espírito Santo e não fala nem a mesma língua? Você não entende o que o pastor está entendendo. Pastor, esses dois exemplos que eu dei aqui, os dois falam português. E eu não consigo entender. E lá, eles entendiam o que o outro falava em outra língua. 1 Coríntios capítulo 14, verso 27. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, por sua vez, haja um intérprete. Tem que ter um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, porque Deus não é Deus de confusão. É confusão. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas do santo. Então, sem confusão,
Cada um falava na sua língua, e o que ouvia entendia na sua própria língua. Mas o que é que eles estão falando? Então eles estão pregando, eu falo numa língua, você entende outra língua, e o outro entende outra língua, mas o que é que eles estão falando? O que é que eles estão entendendo que está sendo dito? A Bíblia diz. Ele não só disse que eles estavam falando em outras línguas, mas Paulo está dizendo aqui que tem que ter um intérprete, e na Bíblia tem um intérprete do que é que eles estavam dizendo. No mesmo capítulo 2, verso 15, Pedro vai dizer: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é que esses homens estão pregando em outras línguas? A salvação. Ele falou, olha, eles não estão loucos, eles estão pregando isso aqui, ó, começando pelo profeta Joel, salvação. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, eu não estou convencido de que o principal sinal da salvação de alguém é o amor pelas almas perdidas, porque é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, esses homens receberam, foram cheios do Espírito Santo, e imediatamente começaram a pregar a palavra e a salvação. Esses homens estão pregando a salvação por Cristo Jesus. Esse é o principal sinal, é o amor pelas almas perdidas. Amor, ninguém se preocupa em salvar outras pessoas se não está salvo, não faz sentido nenhum. Atos ainda, capítulo 4, verso 31, vai dizer: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aí? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Não existe um único exemplo, zero, de alguém cheio do Espírito Santo na Bíblia que não tenha pregado a palavra de Deus. Nenhum. Todos os homens da Bíblia que foram cheios do Espírito Santo pregaram a salvação. Até Estevão, que morreu por isso. Ninguém aceitou. Apedrejaram ele. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, pregou a palavra de Deus. Se está cheio do Espírito Santo, está pregando a salvação, e a salvação que vem pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Ah, mas o pastor fulano é cheio do Espírito Santo, mas ele prega a eleição, a predestinação. Sinto muito, ele tem que saber como é a salvação. Ah, mas o meu pastor tem uma palavra poderosa, mas ele prega que o crente pode perder a salvação. Sinto muito, está errado. Presta atenção. Pode ser que tenha gente nas igrejas, nessas igrejas, do pastor que prega a predestinação, do pastor que prega a perda da salvação, pode ser que nessas igrejas tenha gente lá dentro que seja salvo. Não tem como dizer que não tem. Pode ser que tenha, porque eu já vi isso. Eu já vi. Falando com pessoas, até que frequentam a igreja católica, que me deu uma resposta perfeita sobre salvação. Perfeito, não tem como dizer que ela não estava salva. Lúcida, consciente. Então, eu não posso dizer, olha, todo mundo dessas igrejas estão condenados. Não, mas eu, irmão Zé Renato e o Samuel, não sei se vai lembrar, evangelizando, abordamos o fundador da segunda maior igreja evangélica de São Gonçalo, que mostrou a carteirinha de fundação dele. E ele respondeu, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho certeza. Calma, não precisa contar essa história, depois a gente conta a história. Eu não tenho certeza da minha salvação. O fundador da segunda maior igreja de São Gonçalo não sabe se ele vai para o céu. Qual é o fruto que ele vai ter na sua igreja? Salvação? Não, irmãos. Pode ser que tenha gente salva na igreja dele? Pode. Que alguém pode ter abordado, dentro da igreja pode ter um senhorzinho, uma pessoa, alguém qualquer que pregou, beleza, a pessoa leu a Bíblia, entendeu, mas o cara que está lá dirigindo, não sabe se está salvo. Por quê? Porque ele não entende que Jesus Cristo pagou o preço de todo pecado. Ele pecou, o pastor pecou, caiu, então agora eu não sei como é que vai ser. Pois é, expectativa de terror para ele no dia do juízo. Nenhum pastor, absolutamente nenhum pastor, aqui que isso tem a ver com Ezra? Tudo. Nenhum pastor
absolutamente nenhum pastor que prega que você caiu, é porque você nunca esteve salvo, está salvo. Essa é uma heresia diabólica que está se infiltrando na igreja. Estes homens, todos, que não acreditam que a vida eterna dura para sempre, é eterna, todos são lobos disfarçados de ovelha. Não tenho pena de falar isso, porque é a mais pura verdade. E este avivamento de Hesbor me deu a coragem de falar isso abertamente, porque é fundamental. Outros avivamentos virão, e nós precisamos discernir os espíritos, é o que diz a Bíblia. Que absurdo! Então, a pessoa fala para mim, só você é, né? Não, irmãos, eu conheço um monte de pastor cheio do Espírito Santo. Um monte, eu posso citar vários de cabeça, dezenas. E digo mais, qualquer pastor dos anos 70, 80, batista, vai ter 90% de chance de estar pregando certo. Qualquer um. Pega uma pregação do pastor Fanini, ouve na internet, pergunta se ele não prega a salvação, pergunta se ele não prega que uma vez que você recebe, você está salvo para sempre. Qualquer pastor dos anos 80 do Brasil, pastor Fanini, vai lá, ouve. Ah, eu concordo com tudo que ele fala? Não. Ele pode estar mais certo que eu? Pode. Mas a salvação, não tem dúvida. É um texto claro, simples na Bíblia. Ah, mas tem mais alguém? Tem. Pesquisa na internet. Pastor João Filson Sorém. Já morreu também. Estou falando dos mortos, que para ninguém ficar me acusando de estar alinhado a ninguém. Mas eu tenho vários nomes que eu poderia dizer dos vivos também. Olha as pregações de João Filson Sorém, como é que ele bate com raiva no calvinismo. Com a dureza que os covardes de hoje não fazem. Não fazem. Como é que ele bate duro na perda da salvação. E é por isso que nos anos 80 as igrejas batistas pregavam a palavra. Por isso que tinha embaixador dos reis que saía na rua e ganhava um monte de alma. Por isso que tinha caderninho, aí anotava, fazia mapinha de rua. Essa rua a gente evangelizou, essa rua a gente evangelizou. Tudo isso tinha nas igrejas batistas e acabou porque não se prega a palavra de Deus. E o que eu estou pregando não é novo. Vem desde João Batista. Salvação, Jesus Cristo tira o pecado do pecador. Pois bem, voltando a Hesbor. Nesse tempo todo que eu assisti, eu dei 2 critérios claros. Tem que ter conversão, salvação genuína. Tem que ter pregação da palavra de Deus. Ponto. Pode até não ter um ou outro. Ou seja, se o cara pregou a palavra ali rapidinho, aceitou, entendeu, está salvo, beleza. Ou pregou duramente a palavra igual o Estevão, ninguém aceitou. Beleza também, pode acontecer. Eu não vi conversão. Eu não vi ninguém falando que somos todos pecadores, que Jesus Cristo pagou o preço do pecado na cruz. Ninguém falando que basta invocar o nome de Jesus para ser salvo. Não vi. O que foi que eu vi? Eu vi muito apelo emocional, eu vi muito discurso de perdão, de aceitação, mas sem tratar de salvação. Eu vi muitos testemunhos dizendo que pessoas que decidiram parar de pecar, o que seria legal, mas como é que a gente vai saber? Não tem como. Aliás, não, assim, abandonou um pecado X, né? Parar de pecar é impossível, mas, eu cometi esse pecado, parei de pecar, então. Eu até tenho uma teoria minha de que a gente nunca abandona 100% aqueles nossos pecados que nós somos viciados. A gente diminui dramaticamente, mas enfim, tenho conversado com algumas pessoas e tenho percebido isso, começando por mim mesmo. Muito bem. Hoje mesmo eu me descontrolei aqui em casa com a minha família, só para dar um exemplo, né? Beleza, eu não vi isso. Eu assisti a muitos testemunhos de pessoas que foram lá dizendo que estão renovados, fortificados, mais empolgados. Pessoas dizendo, não, agora eu vou ajudar na igreja. Pessoas chorando, dizendo que foi maravilhoso, lindo, impactante. Mas tudo isso para mim é emocional.
Eu não vi as pessoas saírem de lá pregando a palavra de Deus. Eu vi muito no Instagram, muita gente dizendo, olha, eu estive aqui, eu fui e foi lindo, vem para cá, mas não vi ninguém falando de salvação, de conversão, não vi. Pode ter tido, eu não vi. Outra coisa, nos momentos de oração que eu vi, os grupos separados orando, eu, obviamente, não ouvi o que estava sendo dito. Não sei o que as pessoas falaram nos seus grupos. Mas eu até vi um ou outro com a Bíblia aberta. Então vou dar o direito da dúvida de que alguém tenha lido alguma coisa ali. Mas a julgar pela forma como a Bíblia foi lida pelos pastores, ou seja, os versículos tudo picotado, alterado pela cabeça do pastor mesmo, eu suponho que não deve ter sido assim aquela leitura tão criteriosa. Mas vou dar esse princípio da dúvida ali para aqueles grupos que eu não ouvi, tá? Agora mais, eu ouvi a explicação do que seria o culto de encerramento. Acabou que não acabou, né? Seria um culto de encerramento lá, o pastor titular foi trazer a palavra e ele explicou nas palavras dele o que aconteceu. Então eu, na minha tradução aqui, né, ele falou em inglês, né? Eu entendi que ele estava pour out, né? Derramar, alguma coisa assim, né? Beleza. Eu não sei pronunciar muito bem, não. E aí o que ele explicou? Ele falou o seguinte, o que aconteceu lá? Era o derramar do amor de Deus. Ele disse que havia muito amor de Deus, em uma relação genuína de amor entre o povo de Deus e Deus. E ele ilustra essa relação da seguinte forma: era como se o povo estivesse dizendo para Deus, Deus, eu te amo. E Deus estivesse respondendo para o povo, não, eu te amo mais. E aí o povo dizia, não, eu te amo mais. E aí Deus respondia, não, eu te amo mais. E derramava o seu amor mais e mais, até que a pessoa transbordava de amor. Irmãos, vocês imaginam isso? Pessoa no telefone falando com Deus, Deus, eu te amo, desliga você. Aí Deus, não, eu te amo mais, desliga você. Essa foi a explicação do pastor titular. O mais perto disso na Bíblia, para não dizer que eu li bastante sobre isso, tá? Fiquei ali igual um maluco procurando para ver se não ia falar besteira. O mais perto disso que eu ouvi na Bíblia, que eu li na Bíblia, foram as promessas que Deus fez a Davi. Por exemplo, por amor de Davi, vou destruir vocês, mas por amor do meu servo Davi não vou. Vou fazer tal coisa, mas por amor de ninguém não vou. Ou, por exemplo, por amor dos 10, não destruiria Sodoma. Um dos exemplos. Ou seja, quando Deus fala, olha, eu vou dar o meu amor para você, sempre tem o juízo junto. Não existe o amor de Deus sem o juízo. Que é isso? E Jesus Cristo? Jesus Cristo morreu, quem não aceitou vai para o inferno. E é o juízo de Deus. Não existe o amor sem o juízo. Conforme o próprio Davi. Ele vai dizer em Salmo 25:11, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Então, o amor que nos salva, inclusive, é direcionado ao próprio Deus, ao amor do próprio nome dele, o zelo que ele tem por si mesmo. E não essa relação de namoro adolescente, eu te amo mais. Não, eu te amo mais. Não, eu te amo mais. Então, essa definição que o pastor deu lá, como crente, me ofende. Eu me sinto particularmente ofendido, porque demonstra que o povo não tem qualquer zelo, não é zelo, qualquer zelo pela palavra de Deus. E sabe o que isso me lembrou na hora? Eclesiastes 9:1, que diz que o homem não conhece o amor. Eclesiastes 9:1 diz, o homem não conhece o amor. O homem não conhece o amor. Irmãos, eu e você não conhecemos o amor, a gente precisa aprender o amor. As pessoas falam do amor de Deus ridicularizando. E eu fico com raiva. Por isso que a mensagem hoje está maior, porque eu estou com raiva mesmo. Me irrita. E eu espero que isso não se infiltre nessa igreja e nem em outras igrejas decentes. A gente está aqui com o poder do Espírito Santo para repelir qualquer falta de zelo e heresia mesmo. Heresia.
pegando uma falsa fé de um Deus ridicularizado, infantilizado, que não salva ninguém. Agora, um dos versículos que foram usados no culto, dentre os raros, porque teve uma explicação de Romanos 12, que ele falou assim, olha, nós vamos ler Romanos 12. Aí eu abri a minha Bíblia para ler. E ele não leu. Falou pra caramba. E não leu. E concluiu. E é esse amor que a gente tem. Mas que amor? Cadê Romanos 12? Tem que ler. Não leu. Quanto tempo eu fiquei assistindo? Meia hora. Talvez depois disso tenha lido. Mas enfim, não leu. Você abriu o texto e lê. Pelo menos, né? O mínimo de respeito que você tem para com a palavra de Deus. Mas um dos textos que foi lido foi João 3,16, que é o versículo da Bíblia talvez mais famoso do mundo. Fala aí, Samuel, João 3,16. Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Beleza, tem que decorar. Isso. João 3,16. Esse amor é lindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, igual nós nos amamos, tanto, imensurável. Irmãos, João capítulo 3, na minha opinião, é um dos capítulos mais duros da Bíblia. João, capítulo 3, na minha opinião, é um dos capítulos mais duros da Bíblia. Está falando do amor? Está falando do amor. Está falando da salvação? Está falando da salvação. Mas qual o contexto? Qual o contexto? O contexto é Nicodemos. Nicodemos, príncipe dos fariseus lá, se não estou enganado, mestre da lei, respeitado, autoridade, vai até Jesus de fininho, de noite, para lá perguntar acerca de Jesus. E aí, Jesus? E aí e tal? E Jesus responde o que para ele? Você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Ele não está falando isso para qualquer um, ele está falando para o reverendo, ele está falando para um rabino, uma autoridade, alguém que as pessoas respeitam. Ele está falando para alguém que tem respeito de toda a comunidade judaica da época. E Jesus não está pregando uma nova religião, ele está pregando a mesma religião, da forma correta. Ele está dizendo, olha, beleza seu entendimento. E ele diz, tu é mestre e não sabe disso? Tu é mestre e não sabe disso? Tem que nascer de novo. Esse é o amor de João 3,16. Esse é o amor de João 3,16. E depois, no verso 16, Jesus Cristo vai dizer para Nicodemos por que ele estava relutando, por que ele não estava entendendo, por que ele estava tendo dificuldade. Ele vai dizer, porque o mundo amou as trevas, mais do que amou a luz. E quem nega a verdade, odeia a luz, é o que Jesus vai dizer. E ele vai dizer, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Imagina, irmãos, reúne aqui esses pastores todos que eu citei o nome aqui. Aí eu falo, olha, está certinho, maravilhoso. Vocês só precisam aceitar Jesus, entregar a vida a Jesus. O que vão, como já me acusaram? De não ter respeito por homens santos de Deus, que não entendem a salvação que Cristo ofereceu para eles. E não tenho mesmo, porque não são santos. Santo é aquele que é separado por Deus, aquele que entregou a vida, aquele que se tornou filho de Deus. Aí, muito bem. O que é lá em Esbor? O movimento está crescendo, não sei se os irmãos sabem. Várias universidades nos Estados Unidos cancelaram as aulas porque está tendo um movimento semelhante. Ontem eu vi um vídeo em Israel, lá diante do Muro das Lamentações, uma multidão cantando Yeshua. Irmãos, a Bíblia diz que não há outro nome pelo qual os homens devam ser salvos. Não é Yeshua, é Jesus. E estava lá o povo cantando o avivamento de Esbor, se espalhando pelo mundo. A declaração de fé da Universidade de Esbor, que é uma universidade teológica, e esse é um seminário lá nessa igreja, confessa que segue as doutrinas de John Wesley. E dentre elas, a perda
da salvação. E eu vou dizer para o povo de Esbro, vocês precisam nascer de novo. Ah, mas eu fui lá, é lindo. Precisa nascer de novo pelo poder da palavra de Deus. Pode até ser que tenham pessoas genuinamente salvas lá. Pode ser. Mas o culto que é sem a palavra de Deus e sem a doutrina da salvação correta é um culto morto. Morto. É isso que é. Se tem um culto aqui, a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele está lá presente. O nome de Jesus Cristo não pode ser profanado por uma falsa pregação. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, não tem dificuldade nisso. Não tem dificuldade nisso. Quando alguém prega que você tem que ficar se arrependendo constantemente dos seus pecados, não está salvo. Então a igreja de Esbro precisa nascer de novo. Não tem ressurreição, não tem pregação de ressurreição, então é um culto morto. Irmãos, a Bíblia diz que no fim, porque eu disse, né? Estão se pregando que vai ter um avivamento no fim, um grande avivamento. Sabe o que é isso? Sabe o que é esse grande avivamento pregado? É a preparação para o anticristo. Preparação para o anticristo. Porque a Bíblia diz que no fim, se possível fosse, enganaria a muitos, que os dias seriam abreviados por amor daqueles que são salvos. Tá? É isso que a Bíblia diz lá. Não vai ter avivamento genuíno antes da volta de Cristo. O que vai ter? Esfriamento. A Bíblia diz que vai ter como forem mornos, vomitados. É isso que vai ser. O amor de muitos se esfriará, porque o homem não conhece o amor. E não quer aprender o amor que vem da palavra de Deus. A doutrina do avivamento é uma grande heresia. Uma grande heresia. Bom, o que eu já tinha programado, perdão, achei que tivesse separado, mas embolei tudo aqui, está aqui. Jesus ensinou claramente que no fim as pessoas vão correr de um local para o outro. É uma observação. Por quê? Porque em Esbro as pessoas estão viajando do mundo todo para ir para lá. Do mundo todo. Eles tentaram encerrar e as autoridades preocupadas com o número de turistas, as ruas lotadas, do lado de fora da igreja, lotado. Nas ruas, atravessando a rua, totalmente lotado. As pessoas estão saindo do mundo inteiro para ir para lá. E Jesus falou que isso vai acontecer. Ele falou, olha, as pessoas vão sair de um canto para o outro. Quer ver? Mateus 24, verso 23. Então, se vir disser, eis que o Cristo está aqui ou ali em Esbro, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios. Ah, mas em Esbro aconteceu algo lindo. Eles deram dinheiro para uma pessoa. Irmão, dar dinheiro é fácil. Reúne um monte de dar dinheiro para o cara, é fácil. Falsos cristos e falsos profetas que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Não é possível. É por isso que eu não me enganei. E é por isso que os irmãos não vão se enganar. Porque nós somos salvos porque confiamos em Cristo, não em nós. Eis que vou-lo tenho predito, palavras de Cristo. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, não pega seu avião e vai para lá. Eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis, é mentira. Não está lá. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, será num estalo. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Irmãos, aonde está o cadáver? Em Esbro, porque é um culto morto. É um culto morto, que não se prega a salvação, que não se prega a ressuscitação, vivificação, não se prega, desculpa gente, estou aqui balbuciando aqui já de raiva. Não se prega a salvação, então é um culto morto. O cadáver está em Esbro se espalhando pelo mundo. E as águias se ajuntam. Ah, mas o que isso quer dizer?
Jó, capítulo 9, vai explicar o que são as águias. Ele vai dizer, verso 25, e os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e não viram bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança à comida. Então ele está dizendo, olha, os dias são breves, passam rápido, rápidos como a águia que se lançam para a comida. Então aí está o exemplo da águia utilizado na Bíblia, é que ela se lança com velocidade para a comida. E aí está dizendo, olha, onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias, porque eles vão rapidamente atrás da comida. Por que que as águias que não comem cadáver vão buscar comida no cadáver? Por quê? Águias não comem bicho morto. Em qual cenário uma águia ia comer um bicho morto? Único. Na fome. Passando fome. Sem ter outra comida. Aí a gente come qualquer coisa. E é exatamente, é por isso que o povo sai do Brasil para ir para lá, por isso que o povo sai do mundo inteiro para ir para lá, porque não tem alimento nas igrejas. Não tem a palavra, a salvação que vem pela fé, que vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não tem. Então as pessoas ficam desesperadas. Ah, tá lá, eu vou para lá, vou para lá. Ah, não tá lá, não, então corro para lá. Não, mas eu vi que tem uma irmã que ora. Eu vou ouvir a irmã que ora. Chama fulano para vir orar. Porque não tem a palavra de Deus. Está todo mundo como águias se acelerando em busca de cadáver. Porque não tem vivificação. Mateus capítulo 4 vai dizer, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é o pão. João 6,51, eu, Jesus Cristo falando, sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. O povo está faminto, e o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, não está disponível mais. E é este pão, Jesus Cristo, Salvador, que é mediante a fé, mediante o ouvir da palavra de Deus, que nós precisamos pregar. Por isso as águias, carentes, ao se aproximarem do fim, cada vez mais se ajuntarão aonde estiver o cadáver. Cada vez mais vamos ver coisas semelhantes. Cada vez mais. Porque esse avivamento é um cavalo de Troia para destruir os crentes, se possível fosse. Aí eu montei esse sermão na quinta-feira e continuei assistindo. Sabe o que eu descobri? Para piorar, eu vi... Não, pode continuar. Eu vi, salvei lá o vídeo para os irmãos, porque eu vou me questionar, né? Então tem que ter provas. Eu vi perfis no Facebook das pessoas que ministraram o louvor durante todo o culto. Mostrei para Samuel. Pessoas que são auto-identificadas como queers, gays, estão ministrando o louvor. Por isso que os testemunhos são, não tem julgamento por meus pecados, só tem esse amor. Só tem esse amor, pois eles estão lá ministrando. Homossexuais, ministrando, conduzindo o louvor. É isso que está acontecendo lá. É por isso que eu estava desconfiado que eles eram meio afeminados. Do lado de fora, tem um cidadão pregando. Meu Deus, totalmente afeminado. Esse do lado de fora eu não vi perfil no Facebook. E eu vi as postagens das pessoas. Olha, que maravilha que está acontecendo no mundo. E até profano o que eles fazem. Os POC, que eu não sabia o que era. POC, os gays e os queers estão conduzindo e ministrando a palavra e o louvor. Aí POC, aí depois eu fui entender, fui descobrir, aprender. People of Colors. Tá vendo a heresia? Eles estão dizendo como se nunca tivessem pessoas de cores
pregando a palavra. Eles nunca ouviram uma pregação do pastor Roger Jimenez. Eu tive 2 pastores na minha vida, negros. Como assim? Como assim? Agora, sabe o que eles fazem com isso? Eles estão dizendo assim, não, porque as pessoas têm preconceito com pessoas de cor, com homossexuais, como se fosse uma coisa natural. Porque a pessoa de cor nasceu de cor, mas o homossexual não. Aí eles falam, você tem que se aceitar. Tem que se aceitar. E Jesus fala, você tem que se negar. Ele fala, você tem que se aceitar, você tem que se negar. Com quem você fica? Essa é a mensagem de hoje, para encerrar.